E aí, pessoal, mais um episódio aqui do Filosofia de Boteco com o Riquiteu. Hoje vamos falar sobre Gilles Deleuze, pensador que falou que a vida é um rizoma, uma rede de conexões sem um centro. Ele foi um dos grandes nomes do pós-estruturalismo na filosofia. Trouxe uma visão nova sobre diferença, desejo e multiplicidade. O Deleuze, ele viveu durante o século XX, numa época que a filosofia estava questionando as estruturas hierárquicas e as grandes narrativas. Ele chegou e disse: chega de árvores, porra, a vida é um rizoma, né? A vida é algo sem centro, é uma rede de conexões. Criticou a ideia de centro, de hierarquia, de identidade fixa, defendendo uma visão mais fluida e conectada da vida. Ele é bastante conhecido justamente por esse conceito do rizoma, do devir, né, tornar-se, do desejo. Ele falava que a vida não é uma linha reta com começo, meio e fim, mas uma rede de conexões que se espalham em todas as direções. É tipo aquele amigo que sempre está conectado com todo mundo, mas não tem um ponto central, né? Não tem um centro, não tem nada que una todos numa questão só, né? Ele é plural, múltiplo. O Deleuze critica a ideia de que a vida é como uma árvore, né? Com raízes, troncos e galhos, né? Ele prefere a metáfora do rizoma, que é uma conexão de redes que se espalham em todas as direções, sem centro, sem hierarquia, né? Tipo uma mesa de boteco, todo mundo se mistura e não tem um chefe, né? Todo mundo tá ali, todo mundo é participante, não é algo vertical, né? Não é algo hierárquico, é algo orgânico, disperso, né? Imagina que você tá numa roda de amigos aí na sua casa e a conversa começa num assunto, pula para outro, no fim tá todo mundo falando sobre coisas diferentes, mas tudo tá conectado, né? Isso que é um rizoma em ação, né? É algo que não tem um centro, não tem um chefe, por assim dizer. E o Deleuze, né, ele odiava essa ideia de hierarquia. Ele falava que a vida não tem um topo, um centro, né? Mas ela é uma rede, uma espécie de rede neural, múltiplas direções, né? Horizontal, que se expande no horizonte. Então é como se ele falasse que aqui não tem chefe, aqui não tem boss, porra, aqui não tem ninguém que dá carteirada, que tem algo acima dos outros, né? Que tenha controle total. O Deleuze também falava que o desejo não é a falta, mas é produção. Ele acreditava que o desejo é uma força criativa que produz realidade, não algo que falta, né? Para ele, desejo não é falta. Não, eu desejo algo, então está faltando isso, por isso que eu desejo. Para ele, não. É uma força criativa, né? É uma força que produz, né? É tipo uma pessoa que está sempre criando algo novo, mesmo que não saiba o porquê, né? É algo que é quase que fosse o motor de ação, né? Imagina que você está sentado em algum lugar e sente vontade de criar algo, uma música, um desenho, uma piada, um livro, né? O Deleuze diz que isso é o desejo em ação, produzindo algo novo, né? É como se fosse o motivo de você agir, como se fosse, né, o motor, né, a gasolina, o combustível da ação é o desejo, né? Não é a falta do desenho, da piada, da música, mas o desejo por fazer, né, que é uma vontade criativa, produtiva, né, inovadora, né, criadora. Um colega do Deleuze, que foi o Guattari, né, ele e o Deleuze falavam de máquinas desejantes, que são conexões que produzem a realidade, né? São conexões que produzem todo o mundo ao nosso redor. E essas máquinas desejantes são os seres humanos, né? São os indivíduos, né? Porque as máquinas desejantes são os organismos que se conectam e formam o corpo humano, né? O desejo é entendido como um processo de produção exercido por nós, né? As máquinas desejantes. E com isso, né? O Deleuze fala que a gente está sempre no devir, né? No devenir, no tornar-se, né? Sempre se tornando outra coisa. Ele acreditava que a vida não é sobre ser, mas sobre tornar-se, né? Ele resgata a condição heraclitiana do devir, né? Do tornar, do vir a ser, né? Ele rompe com o paradigma parmênidico
né, do ser, a questão estática, do para o vir a ser, tornar-se, devir, devenir, né? É tipo a evolução de quem começa com A e vai para B, começa com uma barrinha de cereal e termina numa lasanha, começa com um leite e termina numa cachaça bem forte, né? É algo que não é, mas está se tornando, é um processo evolutivo, né? Então, imagina que você começa falando de futebol, começa falando num bate-papo lá sobre coisas triviais e termine falando sobre filosofia metafísica, sobre PIB, sobre biomas da Antártica e da Austrália, né? Você percebe que mudou, né? Você percebe que tá diferente, né? A conversa e você, né? Tudo mudou. Isso é o devir em ação, isso é o tornar-se, né? A situação tornou-se eclética para formal ou formal para eclética, você também. Então, você está sempre se transformando, sempre mudando, né? Você nunca está estático, posto no mundo, você é um projeto no mundo. Porque o Deleuze criticava a ideia de identidade fixa, né? Ele falava que a gente está sempre se tornando uma outra coisa, sempre se movimentando, somos máquinas que se movimentam e desejam, criam, anseiam e produzem, né? É como se você dissesse, né, que você não é a mesma pessoa que você era ontem, né? O passar do tempo te aniquila e te reconstrói. Você nunca é a mesma pessoa durante a sua vida, né? Você pode ter memórias do seu eu de ontem, do anteontem, mas no final você é outra pessoa e amanhã será novamente outra, né? O devir é inevitável e controla o fluxo, toda a sua história, né? No final, Deleuze nos faz pensar, será que a vida precisa de um centro, precisa de um núcleo? Ou a gente pode viver, né, numa realidade múltipla, de rizomas, de conexões não centrais e dispersas, né, descentralizadas? Ele talvez nos faça lembrar que a vida é fluida, conectada, cheia de possibilidades, que a gente está sempre se tornando uma outra coisa. No final, ele nos convida para olhar com mais fluidez e menos rigidez. A vida não é sobre seguir regras, mas sobre explorar as conexões e as possibilidades. Sobre você tentar ver além da torre de marfim hierárquica, do chefe, do centro e enxergar a periferia, enxergar as relações, enxergar as coisas marginais e também enxergar o seu processo, a sua evolução, os seus desejos criativos e produtivos, né? Isso que é o que o Filosofia de Boteco tenta fazer com você, tenta trazer para você. No episódio de hoje a gente falou sobre o Deleuze. E no próximo episódio a gente vai falar sobre o Barão de Montesquieu. Um cara, um filósofo, um jurista que falou que o poder tem que ser dividido, senão vira total bagunça. É separação de poderes, é legislativo, executivo, judiciário, ordem e cerveja da liberdade. Não perca o próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe e até a próxima, pessoal.